Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Luiz Flores aqui falando. Então, hoje nós vamos comentar aqui uma decisão, uma orientação aqui que foi levantada no informativo 738 do STJ. Então, a gente acaba aí, uma das grandes estudos que a gente faz, né, acompanhar pelo menos os informativos do STJ e do STF e ver aquilo que é relevante na matéria penal e processo penal, né, que a gente acabe usando no dia a dia. Nós temos essa ideia de compartilhar isso com vocês, né? Então, a questão que foi definida lá no informativo 738 do STJ, ela diz respeito à aplicação da agravante do repouso noturno, né? Nos casos de crime de furto, agravante do repouso noturno, no caso de crimes qualificados, né? Então, o furto, como a gente sabe, está previsto ali no artigo 155 do Código Penal, ele diz o seguinte, né? Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, pena de detenção de 1 ano a 4 anos e mais a pena de multa também. Então, essa agravante, ela está prevista, essa agravante especial, né? Ela está prevista logo na sequência ali, no parágrafo 1º, que diz o seguinte: a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Então, a discussão que recai aqui, que o STJ definiu, é nesse sentido. Essa agravante, que está lá em cima, né, ela se aplica aqui embaixo, no parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal, nos casos de furto qualificado. Então, o parágrafo 4º fala o seguinte, né? Furto qualificado. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido com destruição, rompimento de obstáculo ou subtração da coisa, com abuso de confiança ou diante de fraude, escalada ou destreza. Inciso 3, com emprego de chave falsa. Inciso 4, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Então, essa é a discussão que nós vamos trazer aqui. Se aquela agravante ali especial, né, ela é compatível com a qualificadora, com o furto qualificado previsto no parágrafo 4º. Segundo o entendimento do STJ, elas não são compatíveis, tá? Então, ou o furto é qualificado ou o furto é agravado, ali por ter sido cometido no repouso noturno, né? Então, o STJ decidiu que ela não é compatível. Então, no caso, quando o furto é qualificado, não incide essa agravante aqui prevista no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal. Por quê? Porque eles trabalham ali a ideia de um requisito topográfico ali, né? Da forma que o crime está disposto no próprio Código Penal. Então, qual é o entendimento deles? Eles entenderam que se essa agravante do parágrafo 1º ela fosse compatível com o furto qualificado, esse parágrafo 1º ele teria que ser deslocado ali para depois das hipóteses de furto qualificado. Então, esse é o critério topográfico, né? Conforme a legislação dispôs aqui no próprio Código Penal, ela dispôs de uma forma que uma coisa não é compatível com a outra. Então, esse é o entendimento do STJ, né? Caso fosse compatível o furto qualificado com essa agravante ela teria que vir ali depois das hipóteses de furto qualificado. Como ela vem antes, então, no entendimento deles, do STJ, essa agravante ela se aplica somente ao furto simples mesmo, não incidindo nos casos de furto qualificado. Contudo, esse não é o entendimento que predomina no STF, né? O STF, por outro lado, ele entende que é compatível essas duas situações. Então, caso ali o contexto fático ele autorize entender que o furto é qualificado e foi cometido durante o repouso noturno, incide tanto o crime ele passa a ser qualificado e também incide essa causa especial de aumento
de pena, né? A orientação do STJ é que eles entendam que caso o furto seja qualificado e seja praticado durante o repouso noturno, essa situação ali, o repouso noturno, ela seja utilizada como circunstância do crime, na primeira fase da dosimetria da pena, né? Ele sugere que a pena seja aumentada lá na primeira fase, na dosimetria, mas não na terceira fase como causa especial de aumento de pena, né? Então, na prática, especificamente falando, apesar de ter esse entendimento do STF contrário ao do STJ, nós entendemos que o entendimento do STJ deve prevalecer e vai prevalecer, principalmente porque nós estamos aqui diante de uma matéria que ela vai ser discutida em sede de recurso especial, não em recurso extraordinário, né? Ela não é uma matéria que vai ser levada até o STF por intermédio do recurso extraordinário. Então, um processo desse aqui, mesmo o Ministério Público, ele recorrendo, vai chegar até no recurso especial no STJ. Então, o STF não vai discutir essa questão lá sobre o que deve prevalecer, né? Os casos em que o STF se manifestou, ele se manifestou através do habeas corpus, né? E especificamente nesse caso aqui. Então, particularmente, nós concordamos com o posicionamento do STJ e também acreditamos que ele é correto, né? Por essa questão topográfica mesmo, da disposição que o Código de Processo Penal, do Código Penal, ele fez do crime de furto, e entendemos que essa deve ser a posição que deve prevalecer por essa questão de recurso especial, recurso extraordinário. Então, esse foi o comentário aí de um ponto informativo 738 do STJ, e até a próxima.